Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que a equipe Capelli Sand mais uma vez reunida para compartilhar com os irmãos o conteúdo da revista da Escola Bíblica Dominical, neste que é o quarto trimestre de 2020, onde nós estamos estudando o livro de Jó, falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Nesta ocasião, nós estamos aqui reunidos para compartilhar com os amados a lição de número 6, que vai falar sobre a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É a pergunta feita na lição que nós vamos estudar no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. Temos o privilégio nesta ocasião de ter conosco aqui pastor Micaías, que vai compartilhar os comentários da revista da Escola Dominical, e também o irmão Daniel, servo do Senhor, que serve a Deus ali no Jardim Sônia Maria, estará também mais uma vez conosco aqui, compartilhando a palavra do Senhor. Antes de nós prosseguirmos com estes comentários, nós queremos proceder com uma oração. Quero pedir ao irmão Daniel para nos levar a Deus nesta oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade tão preciosa de podermos estar aqui, papai, para juntos sermos usados por ti como instrumentos, ó Deus, como um canal de bênção na vida, Senhor, dos professores que estarão ministrando essa aula, papai. Que possamos, ó Deus, através da ministração da tua palavra, enriquecer, Senhor, o aprendizado desses professores. Que a tua palavra, Senhor Jesus, possa ser ministrada, Senhor, com sabedoria e graça da tua parte. Todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós vamos abrir espaço agora para que o pastor Micaías, também o Daniel, faça os cumprimentos iniciais e daremos na sequência prosseguimento aos nossos comentários. Quero cumprimentar a todos e agradecer também ao CAPED por esta oportunidade de participar desse projeto, e nesta oportunidade em que estaremos estudando sobre a teologia de Elifaz, eu quero desejar que tudo que for aqui exposto possa, de fato, enriquecer a aula dos nossos professores. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, queridos irmãos, professores, amantes da palavra do Senhor. Quero dizer que é um imenso prazer poder estar aqui novamente. Estive aqui há alguns dias comentando a lição de número 11 da revista anterior, cujo título era Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Quero agradecer a Deus, primeiramente, ao pastor Paulo, ao pastor que divide esse espaço aqui comigo, pastor Micaías. Quero agradecê-los pelo convite e dizer que é uma satisfação muito grande dividir esta tribuna com ambos. O meu anseio é que tudo que será transmitido por nós aqui seja de bastante relevância a você, professor da Escola Dominical, no preparo da sua aula, e que também possa ser útil para a sua vida de um modo geral. Bem, meus amados irmãos, esse trabalho que nós realizamos, esse compartilhamento de videoaulas da Escola Bíblica Dominical, é mais um dos eventos midiáticos que a Assembleia de Deus em Santo André proporciona. Você tem os nossos cultos que são gravados, são disponibilizados no canal da Assembleia de Deus em Santo André, que você deve se inscrever se não for inscrito ainda, você deve compartilhar com outras pessoas, você deve tocar o sininho ali para que todas as vezes que um vídeo novo for postado, você seja avisado. E com respeito à nossa escola dominical, você deve também compartilhar com outros professores, com outros alunos, para que todos possam ser enriquecidos pelo comentário da palavra do Senhor. Como dito, nós vamos estudar nesta ocasião a lição de número 6, que traz por título A Teologia de Elifaz. E ele faz uma pergunta: só os pecadores sofrem? O textuário dessa lição está em Jó, capítulo de número 4, versículos 7 e 8, onde nós lemos assim: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isso mesmo. A verdade prática nos diz assim: embora transcendente, Deus tem o prazer em se relacionar com o homem terreno. A leitura bíblica em classe escolhida para esta ocasião está registrada em Jó, capítulo de número 4, versículos de 1 a 8, também Jó, capítulo 15, versículos 1 a 4 e capítulo 22, versículos 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse:
Sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muito e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecente justificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e, tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura, dará o sábio em resposta a ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental? Arguindo as palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura, o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os seus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Nós temos como objetivo geral, na lição deste domingo, destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Como objetivos específicos nos 3 tópicos dessa lição, nós temos, em primeiro lugar, apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado à quebra da tradição religiosa e identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Então são esses, queridos, os objetivos que nós temos para a lição deste próximo domingo, onde nós esperamos que você alcance esses objetivos juntamente com a sua sala, juntamente com os seus alunos. Nós vimos na lição anterior o lamento de Jó, capítulo de número 3 do livro de Jó, e os seus 3 amigos, eles tinham chegado com o intuito de virem consolá-lo. E diz o texto bíblico que eles ficaram silentes por 7 dias e 7 noites, só observando a miséria, a agrura que tinha se tornado a vida de Jó, naquela condição em que ele estava totalmente desfigurado, doente, cheio de chagas por todo o corpo, emagrecido, totalmente deformado. E no capítulo de número 3, Jó então abre a sua boca e ele faz o seu lamento, ele faz a sua reclamação, e após ouvirem os lamentos de Jó, então os seus amigos se encorajam a abrir a boca e começar então a trazer alguma palavra, falar alguma coisa a respeito daquela condição em que estava Jó. A princípio, a conversa foi de elogio a Jó, mas logo na sequência nós vemos que o Elifaz, ele abriu a caixa de ferramentas e começou então a trazer uma série de situações para Jó, que nós queremos então entrar aqui no nosso primeiro tópico, onde nós vemos aqui que diz que os pecadores no contexto da justiça retributiva. E o irmão Daniel vai começar comentando esse primeiro tópico da nossa lição. Bom, a partir da aula dessa semana, queridos, nós estamos estudando o livro de Jó. Serão estudados os personagens secundários aí dessa narrativa poética deste mesmo livro, né, o livro de Jó. Lembrando que o livro ele é classificado como poético, e essa divisão se deu aí na tradução da Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, e que a poesia não precisa necessariamente aparecer em forma de verso, ela pode aparecer também em uma linguagem prosaica, pode aparecer numa letra de uma canção, de uma música, porque na verdade a poesia ela é a inspiração.
É um texto com uma beleza literária que pode ser escrito em verso ou em prosa. Então nós já falamos em aulas passadas sobre o protagonista do livro, que leva o seu nome, Jó. Vimos que ele existiu, ele foi um personagem real, sem entrar no mérito aqui de que Jesus é o personagem central e ele é encontrado em todos os livros da Bíblia, mas quando a gente fala enquanto narrativa, Jó é o protagonista dessa história, então nós já falamos sobre a vida dele. Depois nós falamos sobre o antagonista dessa história, que é a figura de Satanás. Vimos também que ele é uma criatura real, estudamos a sua origem, a sua queda, a sua atuação e o seu destino final. E hoje começaremos a falar aí sobre esses personagens com menor relevância, que são chamados de secundários, ou seja, os seus amigos. Primeiramente, vamos falar aqui sobre o Elifaz, certamente o mais velho dos 4, por isso ele é o primeiro aí a falar. Existia uma questão de respeito, uma tradição que conservava isso, aquele que era mais velho iniciava a sua fala. Na narrativa, eles são chamados de amigos. Quando nós lemos aqui Jó, capítulo de número 2, versículos de número 11 a 13, e eu gostaria de ler aqui com vocês, diz o seguinte: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Ebildade, o suíta, Esofar, o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então há quem diga que eles não eram amigos de Jó, né? E eu fui procurar o significado da palavra amigo no dicionário, e entre tantas outras acepções, uma que eu acho que mais se aplica aqui a esse contexto, a palavra amigo quer dizer aquele que demonstra afeto. Então há quem diga que eles não eram amigos de Jó. Existe uma outra linha de pensamento que alguns dizem que eles eram amigos verdadeiros, outros dizem que eles eram amigos da onça. E essa origem desse termo conta a história de 2 caçadores, e um deles vai relatar ali um episódio que ele havia passado com uma onça, e durante a oitiva aí desse relato, o seu amigo dá insinuações que estava torcendo para que a onça vencesse. Daí vem o termo amigo da onça. Lembrando que isso não vai tirar o valor da Bíblia. Se você achar que eles eram realmente amigos, ou se você achar que eles não eram amigos, eles eram aí os chamados amigos da onça, isso não vai tirar o valor da Bíblia e nem vai atrapalhar em nada a sua interpretação, a sua relevância. Então vamos analisar aqui essa situação. Num primeiro momento, Jó, ele perde todos os seus bens, e assim como ele perde também os seus filhos. Eu imagino para ele dormir aquela noite após enterrar 10 filhos, não deve ter sido muito fácil, né? Às vezes as pessoas ficam dias para se recuperar de um luto, alguns passam a vida inteira debaixo de remédios e atendimentos psicológicos, tantas outras coisas. Depois, um segundo momento, a Bíblia vai chamar de um outro dia, está lá em Jó, capítulo de número 2, versículo 1, um outro dia. E eu acredito que não tenha demorado muito entre esse primeiro dia e esse segundo dia, porque a gente sabe que o adversário das nossas almas, ele ataca com muita fúria, assim como eu acredito também que Adão e Eva não viveram muito tempo ali no paraíso antes do pecado. Então o texto vai nos dizer que ele vai ser atacado com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E esse termo, chaga maligna, eu acho que ele é um diferencial aqui, porque eu acredito que tenha sido uma enfermidade que talvez nunca tinha aparecido nenhum caso na época. Então agora você imagina o sofrimento desse homem. Agora, irmãos, o que eu quero salientar com isso? Quem é que vai querer papo com um homem nessas condições? Ele mesmo, Jó, afirma que todos os seus
ou haviam abandonado. Isso está lá em Jó, capítulo de número 19, versículos 14 a 15. E eu gostaria de ler também aqui com vocês. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Então, irmãos, essa era a situação que estava esse homem. Lá no livro de Provérbios está escrito, Provérbios capítulo de número 14 e o versículo de número 20, diz o seguinte: o pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. E amigos aqui no termo universal aí da palavra, então nós sabemos que tem aí uma diferença entre aqueles que são apenas conhecidos, aqueles que são colegas e aqueles que são os parentes, e nem sempre um parente é um verdadeiro amigo, né? Mas tem aqueles que são os amigos verdadeiros. Na narrativa, então, como eu disse, eles são chamados de amigo. Como é que eu sei que alguém é amigo da outra pessoa? Porque, como eu já comentei aqui no início, é aquele que demonstra afeto, é a forma como eu demonstro esse amor, através de atitudes. E isso é importante para nós, enquanto cristãos, nós precisamos dar esse testemunho às pessoas. Então, quando esses amigos ficam sabendo da situação em que Jó estava, vejam que ele não era mais uma pessoa importante, ele não era mais o homem mais rico do Oriente. E muitas às vezes cometem até suicídio após terem uma grande perda. Estava pesquisando na internet e li a história de um homem chamado Adolf Merkel, era um alemão, um empresário alemão, que em 2007 ele tinha sua fortuna avaliada em 12,8 bilhões. E aí ele sofre uma perda lá com algumas ações e a sua fortuna sofre uma perda de 28%, caindo para 9,2 bilhões. E ele não suporta essa perda e comete suicídio. Então muitas pessoas, diante de uma perda, devido ao abandono dos amigos, toda aquela situação faz com que essas pessoas fiquem desequilibradas. E algumas, como eu disse, cometem até um suicídio. Mas esses amigos de Jó, eles organizaram-se e eles vieram de longe para ver o seu amigo. Então, no capítulo 2 de Jó, versículo de número 11, diz que eles vieram a condoer-se dele. Ou seja, vamos dividir a dor, vamos consolá-lo. Ao vê-lo de longe, eles não comemoraram aquele estado de Jó. Quando eles viram o amigo naquele estado, eles levantaram a voz, como diz o texto, e eles choraram, rasgaram seu manto e se lançaram no pó. Após tudo isso, após todas essas atitudes, demonstrando ali aquele entristecimento ao ver o seu amigo naquelas condições, eles ficaram ainda ao lado dele. No versículo 13 mostra isso, ficaram na terra ao lado dele por 7 dias e por 7 noites. Provavelmente essa chaga maligna fazia até com que o corpo de Jó cheirasse mal. Agora, será que um simples conhecido, um amigo da onça, ficaria aí em um ambiente com essas condições, sabendo que ele já não tinha mais banquetes ali para servir para eles, não teria ali boas risadas, eles permaneceram ao lado de Jó. Eu penso que na mente deles, eles diziam: olha, Jó, nós estamos aqui. Claro que se você não concordar e achar que eles não eram amigos, né, como eu já disse, sem problema nenhum. O que estamos fazendo é dando condições para que você construa aí a sua argumentação. Aí, após esses 7 dias, Jó é o primeiro a falar. E aí ele vai externar ali ele vai revelar toda a sua humanidade, como já disse aqui o pastor Paulo. Ao ouvi-lo, provavelmente pela idade, o primeiro a falar é o Elifaz. E ainda ele faz uma pergunta no mesmo livro, aí, Jó capítulo 4, versículo 2. Ele vai fazer a seguinte pergunta. Antes de começar a falar, ele vai fazer a pergunta: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Então, ao ver toda aquela situação, ao ouvir ali o relato de Jó, a angústia que Jó demonstra ali, primeiro ele pergunta: olha, se nós falarmos alguma coisa, será que isso vai te incomodar? Mas é que vendo o seu estado, eu preciso falar alguma coisa. E aí ele vai expor, obviamente,
todo o seu pensamento era um pensamento teológico tradicional da época, que, como diz aqui o tópico primeiro, a justiça retributiva, citado aqui no tópico, ou seja, a lei da semeadura, está isso no textual registrado. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Ele está perguntando aqui, fazendo um questionamento aí a Jó. Olha, eu nunca vi um inocente que jamais pereceu. Então ele vai revelar ali todo o seu pensamento. Será que ele estava errado em citar esse princípio ou pensamento? Esse pensamento, ele vai ter base bíblica. Nós encontramos isso lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 6, versículo de número 7. Vamos ler aqui rapidinho? Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7. Ele vai dizer o seguinte: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então esse pensamento, ele tem uma base bíblica sim, mas ele não pode ser aplicado a todos aqueles que estão sofrendo. No caso de Jó, isso não se aplicava. O que faltou então para esses amigos, começando aí pelo Elifaz? Faltou para ele um conhecimento de Deus, conhecer a forma que Deus age, ter experiência com Deus. Jó também não tinha ainda essa experiência, até porque no final do livro ele vai dizer, agora eu conheço. Ele está dizendo agora é porque ele não conhecia. Então não podemos, uma recomendação aqui, o que nós conseguimos aprender com isso? É que nós não devemos sair por aí julgando a forma como as pessoas estão. Nem sempre o fato da pessoa estar sofrendo algum mal ou estar passando ali por uma necessidade ou por uma provação, não significa que ela está em pecado. Então, provavelmente faltou para esse amigo dele e para os demais esse conhecimento. Eles não tinham conhecimento de que Deus, às vezes, ele vai provar o justo. Então, quem lembra da história de José, por exemplo? José foi condenado inocentemente, foi preso, né? E ele não estava em pecado. Mas ali era uma forma que Deus estava agindo ali para trabalhar na vida de José. Talvez se ele ficasse ali ao lado do pai, seria o eterno filhinho do papai, nunca seria o governador do Egito. Então, o que faltou aqui para o Elifaz e para os demais amigos que serão estudados nas próximas lições, foi esse conhecimento de causa. Eles não conheciam as formas como Deus trabalha. Muito bem, meus irmãos, nós vimos aqui uma excelente explanação nesse início de aula, irmão Daniel trazendo para nós. E nesse primeiro tópico, quando a lição ela vai nos falar dessa justiça retributiva, ele disse com propriedade que existe base bíblica para esse pensamento. A gente pode ver, o próprio caso ali do Éden, né? Houve uma retribuição para o pecado cometido, para a desobediência. Nós vemos no caso do dilúvio, nós vemos no caso de Sodoma e Gomorra, nós vemos Gálatas, que foi lido aqui pelo Daniel. Mas o que a gente quer observar também nesse texto é que quando ele começa a falar, Micaías, ele começa lembrando quem era Jó, né? Ele, inclusive, parece que ele coloca o dedo na ferida quando ele começa nas suas palavras no capítulo 4, depois ele fazer essa pergunta que o Daniel leu aqui, né? Se a gente falar, vai te enfadar, mas a gente não consegue ficar calado vendo toda essa situação e ouvindo tudo aquilo que você disse. Aí, a partir do versículo 3, ele começa a meio dar a impressão de que ele está cutucando o Jó, dizendo assim, olha, você ensinou a muitos, você esforçou muitas mãos fracas, as tuas palavras levantaram os que tropeçavam, os joelhos desfalecentes fortificaste, mas agora que vem a ti, agora que chegou a tua vez, quando chegou a tua vez de sofrer, você se enfada, tocando-te a ti, te perturbas. Então aqui ele começa já a querer levantar e ele parte de uma pressuposição de que tudo aquilo que estava acontecendo na vida do Jó era como se fosse essa justiça retributiva mesmo. Jó estava sofrendo porque ele merecia sofrer. Não é isso que a gente percebe aqui nessas palavras do Elifaz? Sim, é isso mesmo, né? Como já comentou aí o nosso irmão Daniel, o pensamento que o Elifaz ele externa é um pensamento simplista, né?
Que é assim, se você está sofrendo, é porque alguma coisa tem de errado com você, né? E o que a gente vê é que ao externar esse pensamento, depois a gente vai estudar até aqui a resposta de Jó, mas o que ele está fazendo é um julgamento, né? Um julgamento superficial, e embora, como já foi bem explicado pelo irmão Daniel, eles fossem amigos de Jó, pelo seu comportamento a gente vê isso, eles não foram compreensivos, né? Então, eu acho interessante, inclusive, que a gente está estudando, a partir dessa lição, a teologia de cada um dos amigos de Jó, né? E, assim, muitas vezes a gente lê a Bíblia e se coloca sempre no lugar da vítima, né? Por exemplo, a gente lê que Jó estava sofrendo como justo, né? E a gente muitas vezes se acha esse justo que está sofrendo. Porém, para a gente se colocar no lugar de Jó, aí o nível é bem alto, né? Porque a Bíblia diz que Jó era temente a Deus, não se desviava do mal. E então, muitas vezes a gente, ao ler o livro de Jó, a gente pensa, puxa vida, olha como o justo sofre, eu também sou um justo, também vou sofrer, né? Mas é importante a gente estudar, inclusive, essas teologias dos seus amigos, porque muitas vezes nós somos essa pessoa que julga, né? Sim. Então, e quando a gente estuda aqui e vê essa postura de Elifaz e dos demais amigos de Jó, a lição que fica para nós também é que nós não devemos fazer julgamentos precipitados, como diz aqui a revista, e também nós não podemos ter esta atitude de falta de compaixão com aqueles que sofrem, né? Porque muitas vezes uma pessoa está sofrendo, mesmo um irmão, uma pessoa cristã, e na nossa cabeça, se está sofrendo, tem algum problema. E aí, quando a gente externa isso para essa pessoa, como fizeram os amigos de Jó, a gente demonstra uma grande falta de compaixão, né? Então, eu concordo aí com o nosso irmão Daniel, que falou que faltava o conhecimento de Deus e também faltava compaixão, faltou muita empatia, né? Sim. Para esses amigos de Jó. É muito importante a gente observar que essa justiça retributiva, como foi dito aqui, ela encontra respaldo bíblico. Existe sim as consequências de pecados, as consequências de erros, as consequências de falhas, as consequências de decisões erradas tomadas, mas a gente precisa tomar cuidado para não fazer como os amigos de Jó, porque a gente vai estudar as teologias, na realidade as teologias são praticamente as mesmas, com pontos de vista diferentes, né? Com óticas diferentes de cada um daqueles amigos do Jó que fizeram os seus comentários. Na realidade, todos eles quiseram culpar Jó de estar naquela condição por conta ou por causa dos seus pecados. E a gente precisa tomar cuidado para não fazer essas pressuposições de que alguém que esteja sofrendo, de que alguém que esteja padecendo é por conta de pecado, porque a suposição ou a pressuposição, ela pode impedir um discernimento de fato de uma situação que esteja acontecendo, pode não nos dar sabedoria para lidarmos com aquilo, tirar, como disse aqui pastor Micaías, a empatia, tirar de nós aquele cuidado, aquele zelo de tratar com as pessoas. Então a gente precisa observar essa atitude dos amigos de Jó, compreender a atitude deles dentro do pensamento vigente na época, era essa a ideia teológica, até porque a revelação de Deus, ela é progressiva até a vinda de Jesus Cristo. Muita coisa foi sendo desvendada no decorrer da história, no decorrer do relato da palavra de Deus. A gente percebe que as coisas elas vão sendo, as revelações elas vão sendo progressivas, e nessa época de Jó, que a gente já estudou que é uma época muito antiga, na época patriarcal, era a teologia vigente. Até então, quem sofresse, e pelo que o Elifaz diz aqui, até o próprio Jó pensava assim, até que ele viveu na própria pele. E trazendo para os nossos dias, nada como viver na própria pele para a gente saber o que de fato está acontecendo. Antes de nós trazermos um pré-julgamento, antes de nós trazermos uma suposição de que algo esteja acontecendo na vida de uma pessoa, é muito importante que a gente tenha as nossas experiências com Deus, a gente saiba de nós mesmos para não julgar, porque às vezes a gente vê alguém sofrendo e fala, está pagando o preço, ou é a mão de Deus, e nem sempre
Pode até ser que Deus esteja corrigindo alguma pessoa, pode ser que ele esteja vivendo consequências de uma decisão errada e aí a pessoa está sofrendo por conta dessas decisões que ela tomou e trouxeram então essas consequências. Existem muitas coisas na nossa vida que são consequências sim dessas decisões, dessas escolhas que a gente faz, mas nem tudo é consequência de pecado e a gente precisa observar. E nós vemos aqui no subtópico 3 que depois de Jó ouvir todo aquele relato acusatório do Elifaz, ele abre a boca. No capítulo de número 6 do livro de Jó, ele vai responder, é o que o nosso comentarista coloca aqui como a queixa de Jó. Na realidade, Jó, ele vai apresentar as suas razões pelas queixas que ele fez, pelos lamentos que ele fez no capítulo 3, que desencadeou toda a conversa do Elifaz. Quando Jó fez aqui os seus lamentos no capítulo 3, então desencadeou a conversa do Elifaz, e agora no capítulo de número 6, ele vai então se justificar, ele vai apresentar as suas razões. Olha como é que ele começa o capítulo número 6. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Então ele está se referindo aos seus lamentos que desencadearam as acusações do Elifaz. E em outras palavras aqui, gente, como disse o Daniel, eu perdi 10 filhos, eu fui à falência. Olha o meu estado de saúde, como é que está. Então ele tá querendo justificar aquele lamento que ele fez, Daniel, no capítulo de número 3. Então ele começa aqui no capítulo de número 6, fazer a sua queixa, e agora não mais se queixando de Deus, como no capítulo 3, ou queixando-se da sua saúde, mas queixando-se do comportamento do amigo, que ao invés de consolá-lo, está agora crucificando ele. Fico imaginando o Jó passando por todo esse problema, como já foi dito, perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos, naquelas condições precárias, né? O que sobrou para ele foi só um caco de telha, e passando por toda essa situação e ainda tendo que ouvir isso dos seus próprios amigos. E provavelmente, como esse era um pensamento ali da época, existia essa doutrina aí da retributiva, então o próprio Jó, pode ser que ele olhava para ele não tinha conhecimento do que aconteceu, do que estava acontecendo lá na esfera espiritual. Ele não tinha conhecimento que Deus o havia colocado ali nas mãos de Satanás, que tinha certeza que ele passaria por isso sem blasfemar. Ele não tinha conhecimento desse teste. Então, na visão dele, eu acredito que ele mesmo estava procurando ali onde eu falhei, né? Porque ele não tinha conhecimento do trabalhar de Deus, as formas como Deus trabalha. E aqui, meus irmãos, corroborando com as palavras do Micaías, falando da empatia, Micaías, veja que o próprio Jó, ele reclama do tratamento recebido pelos amigos. No capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ele está dizendo assim, mesmo que verdadeiramente eu tivesse deixado de temer a Deus, o teu papel como meu amigo era mostrar-se compassivo, era demonstrar compaixão. Aí no versículo 15, meus irmãos aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com calor, se desfazem, e em se aquietando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Na realidade, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que os amigos, eles eram oportunistas. Quando havia o degelo e os ribeiros estavam abundantes, eles estavam ali, à roda, né? Jó estava dizendo, quando eu estava bem, quando eu estava rico, eu estava rodeado de amigos. E agora os amigos que me sobraram, os 3 únicos, né? Que depois chegou o 4º amigo, os 3 amigos que me sobraram, eles ao invés de serem compassivos comigo, eles estão me acusando. O que a gente pode deixar aqui para
os nossos professores, para repassarem para os alunos em relação a esse comportamento que se espera do verdadeiro amigo? Então, eu acho interessante que, como eu até disse, nós quando lemos o livro de Jó, a gente foca bastante em Jó. E Jó é um livro que trata do sofrimento do justo, né? Sim. Mas nessa revista que nós estamos estudando com mais tempo cada personagem do livro, nós também vemos que o livro de Jó também trata de como a gente tratar as pessoas que estão sofrendo, não é? Então, o problema que nós vemos aqui é o problema de todo ser humano que acontece até hoje. Quando nós estamos numa situação difícil, numa situação de sofrimento, aí a gente tem, então, uma outra visão da situação. Então, o que acontecia ali? Jó, que tinha certeza da sua conduta diante de Deus, ele sabia que, de fato, ele não estava colhendo o mal que ele havia plantado. Porque dentro da sua ética de vida, ele não tinha plantado mal. Porém, os amigos, por causa do seu entendimento da vida e do seu entendimento de Deus, achavam que, de qualquer forma, alguma coisa tinha para explicar, alguma coisa tinha de errado na vida de Jó para explicar o que ele estava passando. E aí, nesse momento, é que eles, então, começam a questionar a Jó e a pedir e a aconselhar a Jó que se arrependesse. E uma coisa que eu acho até interessante, que nós vemos aqui na revista, é que na própria leitura bíblica em classe, tem 3 trechos do discurso de Elifaz, né? Inclusive, a revista até sugere que o professor possa esclarecer aos alunos, que são 3 ciclos de debates, né? Então, é selecionado aqui um pedacinho de cada ciclo. No primeiro ciclo, capítulo 4 de Jó, a fala de Elifaz, depois a fala de Elifaz no segundo ciclo de debates, que é no capítulo 15, e depois o terceiro ciclo, o Elifaz novamente falando, no capítulo 22 de Jó. E aconselha Jó a se arrepender. Depois, no capítulo 15, ele volta a falar com Jó, só que dessa vez ele dá pecados específicos que Jó devia ter feito. E no capítulo 22, também. Então, o que a gente vê aqui é que muitas vezes, inclusive, é a nossa atitude. A gente querer convencer alguém de um problema ou convencer alguém do nosso ponto de vista, sem entender o que a pessoa está passando, a gente se torna até cruel, né, para defender o nosso ponto de vista. Então, muitas vezes nós amamos mais as nossas opiniões do que as pessoas, não é? E para defender o nosso ponto de vista, a gente então pode até mesmo ofender, atacar e acusar as pessoas, porque nós estamos apegados ao nosso ponto de vista, à nossa teologia, não é? Então, acho que isso é uma coisa que realmente nós precisamos aprender com esses amigos de Jó e não seguir esse exemplo. Finalizando esse primeiro tópico aqui, irmãos, dentro da queixa de Jó, no capítulo de número 7, ele faz um reconhecimento e uma declaração de que o sofrimento, ele não é particularizado somente às pessoas que sofrem. Capítulo 7 diz assim: porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias, e aqui ele generaliza, né, os homens, não são os seus dias como os dias do jornaleiro, como o servo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Então ele reconhece aqui, nós vemos uma corroboração em Eclesiastes capítulo 9, versículos 1 a 3 também, de que o mal acontece sobre todas as pessoas e nem sempre por consequência direta do pecado da pessoa. É evidente que a gente compreende que, após a entrada do pecado no ambiente terreno, no ambiente humano, sim, o sofrimento ele faz parte, e nós encontramos isso lá no capítulo 3 do livro do Gênesis. O sofrimento ele começa a fazer parte da vida humana, da realidade humana. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que até a natureza geme e está com dores de parto, por causa do pecado que entrou. Então, assim, de uma forma ampla, de uma forma geral, todo sofrimento, inclusive da natureza, é por consequência do pecado. Mas o que o amigo de Jó, no caso aqui, estudado hoje, ele faz? Ele está colocando é que o que Jó estava passando era por causa de um pecado direto, de algo que ele efetivamente teria cometido, e Jó sabia que apesar das suas
fraquezas, da sua humanidade, ele sabia o contato, a comunhão, a intimidade que ele tinha com Deus, né? E nós vemos então nesses ciclos, né, que o pastor Micaías acabou de citar aqui, esse primeiro ciclo do capítulo de número 4, quando ele vem com essa acusação sobre Jó, e Jó fazendo a sua defesa. E nós vamos ter mais 2 ciclos ainda deste Elifaz, e conforme o Micaías já disse aqui, eu quero que o Daniel faça uma complementação. Nós entramos no segundo tópico, que é o segundo ciclo. Nós vamos dar um pulo, né, do capítulo 7 lá para o capítulo 15, quando ele retoma a palavra. E Micaías já disse aqui que às vezes a gente ama mais a nossa teologia do que ama as pessoas, né? E é justamente isso que vai tratar o nosso segundo tópico dessa revista, que vai falar dos pecadores no contexto da tradição religiosa. O que a gente pode ajudar os nossos professores aqui, Daniel? Eu fico imaginando a situação de Jó sendo, de uma certa forma ali, sendo acusado ali pelos seus amigos, e a impressão que se tem é que eles ficaram pressionando ali, olha, tem alguma coisa, não é possível, você não pode estar nessa situação se você não praticou nada. E como o pastor já bem explicou aqui, né, Jó, ele, apesar das suas limitações humanas, mas ele tinha consciência de que ele não havia praticado isso que ele estava sendo acusado. E para os amigos dele, Jó estava sendo acusado, inclusive, de envergonhar um dogma religioso da época, né, que pregava sobre essa questão, a prosperidade dos bons e a ruína dos ímpios. Né? Então, se você está passando por isso, Jó, é porque alguma coisa tem de errado. Né? E quando Jó tenta se defender, os amigos, inclusive, no caso aí o Elifaz, ainda cita, olha, você está querendo dizer que o seu pensamento, então a sua defesa é maior do que esse pensamento teológico que já existe há anos. Né? Então, eu fico imaginando a situação dele. Né? Você está sendo acusado tendo que se defender de algo que você não praticou. Né? E parece que essa teologia e essa ideia chegou até os nossos dias, né? Então a gente tem visto isso sendo ensinado. Olha, se você está nessa situação, se você não está ganhando mais dinheiro, é porque tem alguma coisa errada, então você revela isso logo, que está encoberto, porque tem alguma coisa estranha aí. Se você não está sendo próspero, né, principalmente aí, no quesito financeiro, é porque tem alguma coisa que está encoberta. E aí eu fico imaginando Pedro e João, né, entrando ali no Templo Formosa, e ao ser abordado ali por aquele coxo, e aí eles olham para o coxo e falam, nós não temos prata nem ouro, né? Então, qual seria então o pecado dos dois? Então nós vemos anteriormente o Pedro em sua pregação, uma pregação tão maravilhosa que quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Então o que estaria de errado na vida deles ali? Por que eles não estavam ali cheios da grana? O que estava de errado na vida deles? E então parece que isso tem chegado aos nossos dias. Se você está passando por alguma coisa, então é porque você está em pecado. Então, como disse ali o pastor Micaías, isso serve de alerta para nós, né? Quando nos deparamos com uma pessoa que às vezes está passando por uma situação, precisamos ter essa compaixão, precisamos entender ou procurar entender, né, orar juntamente com essa pessoa e não sair, né, fazendo acusações temerárias, que isso pode, ao invés de ajudar a pessoa, talvez eles estavam tentando ajudar. Ó, se você falar o que é e mudar de situação, você vai melhorar. Talvez tenha sido essa a intenção, mas não era o caso dele. Então, isso serve de alerta para nós não termos aí essa atitude. Nem sempre prosperidade é sinal de que você está bem com Deus. Nós vemos que Saul, mesmo rejeitado, continuou morando no palácio ali com a sua fortuna. Vemos o Salomão com toda a sua riqueza, com toda a sua pompa, ele viu que isso não substituía a presença de Deus. Então, nem sempre o que parece aos nossos olhos é realmente aquilo que está acontecendo. Essa tradição religiosa colocada aqui nesse segundo tópico, ela pode impedir-nos de desfrutar de uma ação de Deus
pode impedir-nos de experimentar um conhecimento, uma intimidade, uma proximidade maior com Deus. Então nós precisamos, Micaías, tomar cuidado com essa tradição religiosa que às vezes, né, a gente ouve muito hoje falar de religiosidade, e isso é um perigo realmente para os nossos dias, quando a gente fica preso a certos dogmas, a certas situações, e não que a gente venha aqui a posar de liberais, longe disso, mas assim, não ficarmos presos a coisas que limitam e às vezes são até não bíblicas, né? Que podem limitar o conhecimento, o progresso, o avanço da própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Exatamente, e conforme diz aqui o comentarista, o título que ele coloca, ortodoxia engessada, né? Faz referência a isso que o pastor Paulo está falando, porque o que seria essa ortodoxia engessada? Ortodoxia faz referência a uma interpretação teológica tradicional, né? De acordo com a doutrina ortodoxa. E engessado por quê? Porque muitas vezes, como disse o pastor Paulo, nós ficamos limitados a uma visão ou a um entendimento teológico que não dá conta de todas as situações que nós podemos passar na nossa vida e também não dá conta de todas as ações que Deus pode fazer na nossa vida, não é? Então, muitas vezes, como também já disse o nosso irmão Daniel, muitas vezes o que acontece? Um cristão, ele acha que é fiel a Deus porque dá o dízimo, porque contribui, e acha que por causa disso nunca vai poder passar por uma situação financeira de dificuldade, não é? Então, muitas vezes essa visão e essa postura religiosa faz com que nós não enxerguemos o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Porque Deus é Senhor e Ele tem todo o direito de trabalhar na nossa vida do jeito que lhe aprouver. No caso de Jó, como já foi dito, ele não tinha o conhecimento daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas no final do processo, ele cresceu. Então, no nosso caso também, quando nós estamos o nosso discernimento espiritual funcionando, nós podemos entender, mesmo que passemos por dificuldades, que Deus tem um propósito em todas as situações. E isso não é uma questão exatamente ou estritamente teológica, mas é uma questão de vivência, de comunhão com Deus, não é? Então, é interessante, inclusive, tem aqui o versículo 4 do capítulo 15, onde o Elifaz diz para Jó: "E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus." O que ele está falando aqui é que aquilo que Jó está falando sobre Deus, o seu clamor, o tipo de conversa que Jó tem, porque ele está amargurado, porque ele está sofrendo, aí ele fala, desse jeito que você está falando, as pessoas vão pensar que não vale a pena servir a Deus, não é? Então volto àquilo que eu tinha falado. Então ele estava mais preocupado com a religião, estava mais preocupado com o status religioso de Jó do que exatamente com o fato de que Jó estava sofrendo e como tal ele precisava desabafar, ele precisava se colocar diante de Deus da maneira que ele estava sentindo, né? Então é interessante a gente ver isso. Muitas vezes também acontece nos nossos dias, não é? Nós estamos muitas vezes mais preocupados com aquilo que as pessoas vão achar, vão pensar de nós, do que com aquilo que Deus pensa de nós, né? Então fica aí essa lição também de nós estarmos realmente em comunhão com Deus e colocar em segundo plano aquilo que nós achamos que é a correção diante dos dogmas religiosos, daquilo que nós aprendemos, como disse o pastor Paulo, sem querer essa questão de ser ou deixar de ser liberal, mas a questão é que quando nós estamos no nosso relacionamento com Deus, nós temos que ter liberdade de falar com Ele e temos que ter liberdade de acordo com a situação que nós estamos passando em nossa vida e não de acordo com aquilo que as pessoas vão achar de nós. É muito bom nós observarmos que o discurso dos amigos de Jó, como já disse aqui o Micaías, eles foram se intensificando, né? Eles foram numa crescente. E quando chega aqui nesse tópico 2, no capítulo de número 15, o Elifaz, ele fica bastante
contundente nas suas palavras, a partir do versículo 6 aqui, ele vai dizer, a partir do versículo 5, né? Porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Aí ele vai questionar, és tu porventura o primeiro homem que foi nascido? Ou seja, você sabe mais do que todo mundo? Você está acima de todos? Você é mais sábio do que todos os homens? Você acha que sabes tu, que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Aí ele vai dizer, nós somos também inteligentes, nós somos sábios, também há entre nós encanecidos, pessoas de respeito e idosos, muito mais idosos do que o teu próprio pai. Então, os amigos eles vão intensificando, Daniel, esse discurso e como Jó estava quebrando esse paradigma da tradição religiosa, porque na tradição deles o justo não sofre. E Jó, então, sendo justo, mesmo que não sendo aos olhos dos amigos, ele estava quebrando esse paradigma, quebrando essa regra, e agora os amigos, e Jó se defende disso, ele mostra, ou tenta mostrar, que apesar da sua humanidade, ele não é pecador do jeito que estão acusando ele, né? E aí, nesse discurso aqui do Elifaz, ele fica bastante rude, né? Bastante cruel nessas palavras aqui. Fica. E como já foi dito, além de tudo que ele estava passando, e ainda ser acusado de estar rompendo com uma tradição existente, né? Então, apesar de toda a situação, e ainda você ter que ouvir isso, né, do ser acusado daquilo que você tem certeza de que você não praticou. Isso não deve ser muito fácil, né? Eu fico imaginando a mente de Jó. E provavelmente os seus amigos, como já foi colocado aqui, não tinha experiências com Deus, não tinha conhecimento da forma como Deus trabalha. Então eu fico imaginando o que eles pensariam de Paulo, por exemplo, né? Que sofreu perseguições, que foi preso, que foi acusado, que passou por humilhações. Tinha espinho na carne. Tinha um espinho na carne. Então, o que eles diriam de Paulo, né? Mas como o pastor já comentou aqui, à medida que o tempo foi passando, Deus foi se revelando, né? Então, eu acredito que se eles tivessem esse conhecimento de Deus, tivessem tido essas experiências, se de repente fossem contemporâneos de Paulo, tivessem acompanhado todo o sofrimento de Paulo e de tantos outros personagens bíblicos que nós poderíamos citar, eu acredito que eles colocariam em xeque essa tradição, essa teologia existente, que ela tinha sim seus fundamentos, mas ela não poderia ser aplicada em todos os casos. E o que fazer se Jó era justo, mas os seus amigos não entendiam assim e o acusavam? Qual foi a atitude de Jó? Subtópico do número 3 aqui, ele apelou para um defensor celeste. Já que os meus amigos que eram para me consolar estão me acusando, eu preciso recorrer a Deus. E esse é o caminho que todos nós devemos tomar, né? Deus é o nosso juiz. No capítulo de número 16, versículos 18 até o versículo 22, a palavra de Deus diz assim: Ah, terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu, o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como filho do homem pelo seu amigo, porque decorrido poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. E alguns comentaristas até pegam esse verso de número 21 aqui e diz que aqui já é uma alusão a Cristo, né? Aquele que vai interceder, que vai contender, que vai defender o homem diante de Deus. Diz que já é uma alusão aqui, já estão colocando Cristo aqui no livro de Jó. Então nós entendemos que quando a situação ela fica incontrolável, insustentável aos nossos olhos, não temos
quem nos socorra, quem nos conforte, quem nos console. É muito importante a gente saber que em Deus nós temos alguém que nos consola e em Cristo nós temos alguém que intercede por nós dia e noite, ele intercede por nós. Se lá em Apocalipse vai dizer que o inimigo ele nos acusa dia e noite, nós também temos um advogado que intercede por nós, Jesus Cristo, ele intercede por nós constantemente. Então Jó aqui, ele faz esse desabafo, dizendo que os amigos zombavam dele, mas que ele tinha uma testemunha no céu, ele contava com Deus e com Deus nós sempre podemos contar. E partimos então para o terceiro tópico desta nossa lição, que vai falar do capítulo de número 22 de Jó, que é o terceiro ciclo ou a terceira fala de Elifaz. E o nosso comentarista, ele coloca aqui duas situações. A primeira é que Deus não se importa com as quimeras humanas, e depois ele coloca que Deus ele caminha com os homens. O que a gente pode entender aqui, Micaías, nesse primeiro subtópico? Que Deus ele não se importa, não se preocupa, não perde tempo com essas quimeras humanas. É interessante nós vermos que ele faz, nesse terceiro ciclo, nessa terceira fala dele, ele vem com um argumento adicional aí, né? E o que ele fala, questionando Jó, no capítulo 22, a partir do versículo 2, ele diz o seguinte: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou seja, ele está falando, se você fizer alguma coisa de bem, de bom, você vai causar o bem para você mesmo, e não a Deus. No versículo 3, ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? E aí ele continua questionando Jó, porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Então, com estas três primeiras perguntas aqui do capítulo 22, o que ele está querendo dizer, o raciocínio que ele está montando aqui, é que o homem, pela sua pequenez, pela sua insignificância, ele não teria nenhum interesse, não despertaria em Deus nenhum interesse. Porque ele pergunta aqui, o homem será de algum proveito a Deus? Ou seja, no seu argumento, ele diz que Deus não tem nenhum tipo de... Aliás, ele diz que o homem não tem nenhum tipo de ação que possa afetar a Deus. Portanto, o que Jó poderia fazer era simplesmente se arrepender. Porque se ele se arrependesse, então, consequentemente, ele iria colher o fruto do seu arrependimento. Se ele não se arrependesse, ele não ia ter como colher isso, porque Deus mesmo não tinha interesse nele. É mais ou menos assim, como se ele falasse, olha, a vida é simplesmente um jogo de cartas marcadas. Se você fizer o bem, você vai colher o bem. Se você fizer o mal, você vai colher o mal, porque Deus não tem nenhum interesse no ser humano. O ser humano é muito pequeno para que Deus tenha interesse na sua vida. E, na verdade, essa visão, ela é muito legalista, né? E muito fria. Na verdade, o que a gente vê, desde lá o capítulo 15, quando ele faz falar com Jó, que o pastor Paulo citou agora há pouco, é Jó apelando a Deus. Então, mesmo naquela situação que Jó estava passando, Jó, ele não perde a fé, né? E é muito interessante, o irmão Daniel falou isso no começo, que muitas pessoas, por causa das suas perdas, até mesmo cometem o suicídio, abrem mão da sua própria vida. E Jó, muito embora ele, nas suas palavras, ele tenha palavras muito fortes, muito duras, em nenhum momento ele blasfema. O comentarista até coloca isso, né? Que Jó reclama, mas não blasfema, porque Jó não perdeu a fé. E é interessante nós vermos aqui esse argumento de Elifaz. Eu entendo que é como se Elifaz estivesse falando, não adianta nada você crer em Deus, que Deus vai te ajudar, porque o seu negócio é se arrepender. Porque se você não se arrepender, Deus não está nem aí, não é?
E, na verdade, é um erro muito grande que ele estava cometendo, e a gente vê que em Jesus, Deus demonstrou todo o interesse que ele tem no ser humano. É interessante aqui, ele cita aqui no início do tópico, que a forma como é colocado, né, a questão das banalidades, ou seja, é como se Deus, a gente sabe que ele governa todo o universo, então por que ele se preocuparia com banalidades, ou seja, com o ser humano? Isso não tem importância nenhuma, e ele vai citar aí a transcendência divina. E nós sabemos sim que Deus, ele possui os seus atributos incomunicáveis, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é eterno, ele tem todos esses atributos que são incomunicáveis, mas esse pensamento que lembra muito aí o pensamento deísta, que Deus, ele criou sim toda a humanidade, mas ele é como se ele tivesse colocado toda a humanidade em um barco com os suprimentos necessários. Ó, agora vocês se viram que eu estou muito longe, eu não vou me preocupar com esses assuntos. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Que Deus ele conversava com o homem lá no jardim, após o homem pecar, Deus vai em busca desse homem, Deus vai em busca de Caim, quando Caim ali cometeu ali aquele homicídio. Então, ele é sim um Deus transcendente, mas ele se preocupa com as coisas que acontecem aqui na Terra. E nós vemos o poeta Castro Alves, né, poeta aí da terceira geração do romantismo, em seu célebre poema Vozes da África, ele escreveu o seguinte verso: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes? Embuçado nos céus? Ou seja, onde tu estás, Deus? E parece que esse pensamento dele é o pensamento de muitos. Deus, o Senhor não está vendo as coisas que estão acontecendo aqui? Tanto sofrimento, tantas coisas. E é como se o Senhor não estivesse se importando com isso, né? Mas nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle das suas mãos. O que Castro Alves não sabia é que realmente Deus criou todas as coisas. Ele criou 70 sextilhões de estrelas no universo. E eu não sei nem colocar isso em algarismo. Eu já não sou muito bom com os números mesmo. Mas que Deus ele não está escondido em nenhuma dessas estrelas. Ele está em todas. E o Salmo 147, versículo de número 4... diz que Deus ele criou todas as estrelas, ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Agora, esse Deus que é transcendente, que está nos céus dos céus, ele se preocupa com a humanidade. Ele é transcendente, mas ele também é imanente. Ele está conosco e Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E existem algumas pessoas que às vezes ficam questionando ou discutindo, lá no milênio, Jesus ele vai governar na Jerusalém celestial, ou ele vai governar com seu trono aqui na terra. E isso a gente não deve se preocupar, porque ele orou por nós e ele fez um pedido ao Pai. Eu gostaria de ler com vocês. Aqui no livro de João, capítulo de número 17, olha o pedido que Jesus faz aqui em sua oração. Ele vai dizer o seguinte: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, como é que eu posso me referir a esse Deus dizendo que ele não se preocupa com as coisas que estão acontecendo aqui? O próprio Jesus fez esse pedido ao Pai. Olha, eu quero que onde eu estiver, eles estejam conosco. Então, nós temos a certeza de que Deus, ele está sim, lá nos céus, mas ele também está presente e ele acompanha tudo o que acontece aqui na Terra. Queridos, então nesse terceiro tópico, é colocada aí essas duas situações da transcendência de Deus. Transcendência quer dizer cruzar a fronteira, estar além. Então Deus ele está além em santidade, Deus está além da natureza, Deus está além quanto ao intelecto, quanto aos procedimentos, quanto aos caminhos. Deus diz assim: os meus pensamentos são mais altos que os vossos, os meus caminhos. Então Deus ele é transcendente, ele transcende, ele ultrapassa, ele vai além. E também o risco, né?
dessa transcendência é cair no deísmo, que o Daniel disse aqui, que essa ideia de que Deus realmente fez, mas ele foi embora e deixou aqui ao Deus dará, cada um por si, né? E o contraponto da transcendência é a imanência. E nós encontramos lá em Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15, falando da imanência de Deus, que a imanência quer dizer habitar. Deus diz assim, através do profeta Isaías: porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. Então esse Deus que é transcendente, esse Deus que é acima, esse Deus que vai além, esse Deus que é superior em tudo, ele está no céu, mas também ele está com o abatido, com o contrito. E se na transcendência nós precisamos tomar cuidado com o deísmo, na imanência a gente precisa tomar cuidado com o politeísmo, que tem gente que diz que Deus está tudo, Deus está naquela florzinha, Deus é tudo, né? Então a gente precisa tomar cuidado se de um lado, na transcendência, a gente precisa tomar cuidado com o deísmo, na imanência, a gente precisa tomar cuidado para não achar que Deus é essa caneta aqui e começar a adorar se Deus está em tudo. Então a gente precisa tomar cuidado com esta situação também. Mas nós que servimos ao Senhor, nós sabemos que nós somos templo do Deus vivo. Deus habita em cada um de nós através do Espírito Santo. Ele habita em nossa vida. Então nós podemos aprender nesta lição aqui essa teologia do Elifaz, né? Nós podemos ver aqui essa pergunta, como é que a gente responderia essa pergunta do título da lição? Só os pecadores sofrem? Não, todos sofrem, né? Todos sofrem, não somente os pecadores, até porque se a gente pegar a palavra pecadores de maneira ampla e geral, todos nós somos pecadores, então todos nós sofremos, né? Então, por conta da entrada do pecado, volto a dizer, por conta da entrada do pecado na história da humanidade, todos nós somos pecadores e por isso todos nós estamos sujeitos a sofrer pecado, a sofrer dificuldades, muito embora também pode haver uma retribuição de algo realizado, de uma decisão tomada, nós podemos padecer alguma dificuldade por isso. E queremos assim então ouvir as considerações finais do Daniel, depois do Micaías, para a gente finalizar esse nosso bate-papo. O meu desejo é que nós nos preocupemos em ler, estudar e meditar na palavra do Senhor, para que não aconteça, para que erremos menos, né? Que, como disse aqui nos comentários, o que faltou para os amigos de Jó foi exatamente um conhecimento de causa, uma experiência com Deus, conhecer não apenas aquele pensamento, mas conhecer de uma forma geral as outras coisas que faziam sentido também. E eu percebo que quanto mais eu faço isso, eu digo isso por mim, mais eu descubro quanto eu não sei de Bíblia. Quanto mais eu estudo a palavra do Senhor, mais a gente olha para nós e nós compreendemos que precisamos melhorar a cada dia. Então, o meu desejo é esse, né, que a cada dia nós possamos aprender mais do Senhor através da sua palavra, porque é através da palavra dele que nós vamos conhecê-lo melhor. E eu quero agradecer a Deus mais uma vez e aos amados pastores pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e que Deus abençoe e que você, professor, tenha uma excelente aula no domingo. Nessa lição nós estudamos sobre o pensamento de Elifaz e o que eu acho importante que nós possamos deixar claro para os nossos alunos é que, muito embora nós devamos estudar teologia, a nossa teologia, o nosso conhecimento teológico não é capaz de trazer todas as respostas, né? Um dos problemas dos amigos de Jó foi que eles queriam ter todas as respostas. E quando nós nos deparamos com uma pessoa que está numa situação de sofrimento,
É muito mais importante nós demonstrarmos compaixão do que nós tentarmos dar respostas àquilo que ela está passando. Porque muitas vezes as nossas respostas podem causar um maior sofrimento do que trazer uma solução. Então, eu acho que esse tema de nós estudarmos cada uma das posturas dos amigos de Jó é muito importante e que nós possamos levar isso para a nossa vida, não é? Porque muitas vezes nós, como cristãos, nós gostamos de classificar tudo o que acontece ao nosso redor de acordo com o nosso conhecimento teológico. E nesta lição nós estamos aprendendo que muitas vezes a nossa tradição religiosa, inclusive, não dá conta de explicar e consolar as pessoas, não é? Então que nós possamos ser usados por Deus e que esta lição possa nos ajudar a ter mais empatia e a ser usados por Deus para trazer consolo às pessoas. Graças a Deus, meus amados irmãos, nós chegamos ao final de mais esta videoaula, deste comentário, louvando ao Senhor pelo privilégio, a oportunidade de podermos ser ferramentas nas mãos do nosso Deus para poder te ajudar. E o nosso desejo é que verdadeiramente estes comentários possam ser úteis a você no preparo da sua aula e como nós sempre recomendamos aqui, que você não se prenda única e exclusivamente ao que você ouviu de nós aqui, mas você possa estudar com afinco a sua revista da Escola Bíblica Dominical, que você tenha a sua Bíblia Sagrada em mais de uma versão de preferência, para que você possa comparar os textos, que você tenha um bom comentário bíblico, um bom dicionário bíblico para te ajudar, que você possa também ouvir outras videoaulas, se for possível assim, e preparar uma excelente aula para despertar cada dia mais desejo nos seus alunos de estarem na Escola Bíblica Dominical, aprendendo a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos sustenta, que nos alimenta e que nos encoraja em momentos como esse que o Jó passou. Que Deus em Cristo Jesus, então, Ele possa continuar te abençoando e nós vamos encerrar esta aula pedindo a você que assista, que compartilhe, que curta o nosso canal, que divulgue os vídeos do nosso canal e nós vamos encerrar com uma oração pedindo ao Micaías para fazer esta oração de encerramento. Oremos. Meu Pai, muito obrigado por esta aula, por este momento que estivemos aqui, Senhor, conversando a respeito deste assunto. E eu vim te pedir, Senhor, que cada professor, que cada aluno, que cada um, Senhor, que está assistindo esta aula, possa também, Senhor querido, receber a iluminação do Teu Espírito Santo, para que todos nós possamos compreender, Senhor, os princípios da Tua Palavra e que possamos viver, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Nós pedimos, Senhor, que cada professor possa se dedicar, Senhor, e que possamos todos amar a Tua Palavra, Senhor, e que este amor possa nos levar a viver de uma forma tal que possamos inspirar a outras pessoas, Senhor, a também a conhecerem Jesus Cristo, e que por meio de nós, Senhor, por meio da nossa vida, por meio das nossas atitudes, por meio, Senhor, do nosso relacionamento na sociedade, as pessoas possam ver que Tu és real e que o Senhor se importa com os seres humanos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus continue te abençoando rica e poderosamente, em nome de Jesus.